A paz do Senhor, queridos, muito bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 11, com o seguinte tema: o espírito humano e as disciplinas cristãs. Assim como o corpo necessita de alimento e exercício diariamente, o espírito precisa de oração, jejum e meditação da palavra de Deus para se manter forte e vigilante. Somos admoestados a andar em espírito, ou seja, em submissão ao Espírito Santo. Essa sujeição nos coloca acima do domínio do ego, que habita a alma, e nos dá condições para viver conforme a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Se o cristão permitir que a sua alma o domine, logo se tornará carnal e será uma criança em Cristo, conforme escreveu Paulo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? 1 Coríntios 3, de 1 a 3. A mente de Cristo só funciona em nós quando nos metemos à liderança do Espírito Santo. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14. Ponto de número 1. A piedade e as disciplinas cristãs. Exercício corporal e piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo 4, 8. Paulo sabia distinguir muito bem o valor do exercício corporal e o valor da piedade. Para ele, o exercício corporal era útil, mas infinitamente de menor proveito quando comparado com as virtudes espirituais. Paulo enfatiza a sobreexcelente grandeza da piedade, em cujo conceito encontramos as disciplinas cristãs. Enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida, a piedade nos traz benefícios nesta vida e na eternidade. Podemos ver esse desequilíbrio de valorização ao observarmos que, especialmente após a pandemia da Covid, milhares de pessoas passaram a frequentar as academias, enquanto outros milhares deixaram de frequentar os templos religiosos. A segunda maior rede de academias do país divulgou que diariamente uma média de mais de 20 mil alunos frequentam as suas unidades. A ênfase aos cuidados corporais nunca deveria sobrepor aos cuidados para com a alma e o espírito. Piedade interna e externa. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. 1 Timóteo 4, 7. A palavra piedade vem do grego eusebia e pode ser descrita como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. A verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas da oração, do jejum e da leitura da Bíblia, mas não para por aí. Ela continua sendo uma combinação de espiritualidade e dever em relação a Deus, ao próximo e a si mesmo. A Bíblia associa a piedade ao contentamento, contrastando o desapego às riquezas terrenas pelo prazer de ter as riquezas celestiais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada dele podemos levar. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6, de 6 a 8. Piedade e discrição. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Mateus 6, 16 e 18. Jesus advertiu aos discípulos que fossem bem diferentes dos escribas e fariseus, que davam grande valor
à ostentação e ao exibicionismo. Faziam longas orações públicas, desfiguravam os rostos para mostrarem que jejuavam, tocavam trombetas quando entregavam os dízimos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e falsidade. Jesus advertiu os discípulos que fossem discretos quando orassem e quando jejuassem. As grandes virtudes espirituais são conquistadas no oculto de uma vida de oração e jejum, exclusivamente diante de Deus. Jesus disse: não sejais como os hipócritas. Ponto de número 2, o desafio das disciplinas espirituais, a analogia do corpo. O exercício espiritual pode ser comparado ao exercício físico, no sentido de que ambos exigem constância e dedicação. No sentido físico, quanto menos exercita, menos se quer exercitar. O mesmo acontece na vida espiritual. Quanto menos oramos, jejuamos ou lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. Assim como o corpo sem exercícios enfraquece, a vida espiritual sem oração também enfraquece. Não é fácil retomar a rotina dos exercícios interrompidos, mas se não o fizermos, ficaremos atrofiados. O escritor aos Hebreus adverte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus 12, 12 e 13. Esta linguagem é metafórica e diz respeito ao dever de tomarmos uma nova posição de firmeza e de renovação espiritual. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, segundo a Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11. Apatia, engano e pecado. Cristãos e igrejas que deixam de zelar da vida espiritual, com o tempo perdem o discernimento e o fervor espiritual. Jesus disse: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2, 4 e 5. A ausência da piedade leva à perda do primeiro amor e, consequentemente, da aproximação ao secularismo e às ideologias mundanas. Muitas comunidades cristãs que no passado eram piedosas e fiéis, hoje se encontram mergulhadas no caos moral e espiritual deste mundo sem Deus. Deus disse: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas outras que não retêm as águas. Jeremias 2,13. Muitos estão trocando a palavra do Senhor pelos discursos da autoajuda e da psicologia e estão se afastando lentamente da palavra da verdade. Paulo advertiu que nos últimos dias haveria uma forte tendência para o abandono da sã doutrina. Como ele disse: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4, de 3 a 5. Da teoria à prática. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Marcos 1,35. Jesus dava prioridade à oração. Em sua encarnação, ele se tornou o modelo perfeito do homem piedoso. Devemos seguir o seu exemplo. Todo cristão deve reservar um tempo para oração e meditação nas Escrituras logo no início do dia. Ao longo do dia, deve se manter orando em espírito enquanto trabalha, estuda ou faz qualquer outra atividade. Deve terminar o seu dia agradecendo a Deus e rogando-lhe a sua proteção. Deve jejuar pelo menos uma vez por semana no início do dia, orando pela sua própria vida e pela vida de seus familiares e irmãos em Cristo. Deve frequentar os cultos regularmente. Deve ser aluno da escola dominical. Muitos estão perdendo as batalhas espirituais, porque deixaram as práticas da piedade. Se você não colocar lenha no fogo, ele vai se apagar. Se você não assoprar as brasas, ela vai virar cinzas. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, aos Efésios 5, 14 a 17. Ponto de número 3. As disciplinas e a luta espiritual. As astúcias do maligno. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, aos Efésios 5:12. O mundo espiritual da maldade é composto de espíritos malignos comandados por Satanás, e estes se opõem diretamente a Deus e à sua igreja. A batalha espiritual é uma realidade presente e sem tréguas. Não podemos nos descuidar. Satanás não pode vencer um crente que está edificado e arraigado em Cristo, mas ele fará tudo para distrair esse crente e separá-lo de Cristo. Precisamos tratar as circunstâncias da vida com discernimento e sabedoria, a fim de que elas não se transformem em laços destruidores e nos prejudiquem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Por isso Paulo disse: orai sem cessar. E Pedro advertiu: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, 8 e 9. Evitando as distrações. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5, versos 6 a 8. Existe um tipo de trevas que está sendo manipulada por Satanás a fim de levar as pessoas ao sono espiritual. Teoricamente, os crentes não estão em trevas, porém muitos se acham sonolentos, e essa sonolência diz respeito ao distanciamento da vida piedosa. Trata-se das distrações que afastam os cristãos das suas verdadeiras e necessárias obrigações espirituais. Dentre as distrações mais comuns temos hoje o celular. Sabemos de sua utilidade, mas temos que ter cuidado. O celular vai levar muitas pessoas para o inferno. Já foi constatado que milhares de pessoas se encontram em total dependência digital. O uso compulsivo e incontrolável de dispositivos eletrônicos causam prejuízos significativos nas áreas pessoal, social e profissional. E ainda pode causar problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, além de sintomas de abstinência, como a irritabilidade, dificuldades de sono e problemas físicos. Do ponto de vista psicológico, a dependência digital é uma doença, mas do ponto de vista espiritual trata-se de mais um novo cativeiro de Satanás. Precisamos orar, a fim de que Deus abra os olhos desta geração, principalmente dos novos crentes, a fim de que eles entendam que a comunhão cristã é feita de contatos pessoais e não virtuais. A distração mental por meio de imagens impróprias, das fake news, dos falsos profetas da internet, estão roubando a piedade do coração dos crentes. E isto digo conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Romanos 13, verso 11 e 12. Vamos para a nossa conclusão. Aprendemos hoje que o exercício espiritual é mais importante que o exercício físico. Não podemos fortalecer o homem exterior e deixar que o homem interior desfaleça. Paulo escreveu: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, segundo aos Coríntios 4,16. É essencial restabelecermos o nosso compromisso com as disciplinas cristãs, a fim de nos mantermos fortalecidos. Isso inclui o nosso relacionamento com o Espírito Santo, a nossa compreensão do amor de Deus e a nossa completa confiança na provisão divina. Paulo orava neste sentido: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aos Efésios 3, 14 a 21. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, que nos dá discernimento, que nos capacita, que nos renova para a nossa caminhada, para a nossa tarefa, para o nosso desempenho espiritual aqui neste mundo. Queremos nesse instante orar com todos os meus queridos irmãos, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos guie por este precioso e santo caminho, aonde nós cultivamos a piedade, que são as virtudes cristãs. Louvado seja Deus. Vamos orar. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, nosso clamor e a nossa súplica, Senhor, agora é colocada diante de Ti, Pai, em humildade, em dependência, confiando somente na Tua bondade e misericórdia e clamando em nome de Jesus, para que o Senhor restabeleça em nossos corações o compromisso, Senhor, com a piedade, com as virtudes, com o exercício das atividades cristãs, aquilo que é espiritual. Ajuda-nos a não distrairmos com este mundo, com as coisas deste mundo, mas estarmos focados, Senhor, no Teu projeto santo, do Teu reino que está vindo para este mundo, porque o Teu reino vai se estabelecer brevemente e nós temos que estar cumprindo a nossa parte aqui embaixo, de preparar este mundo, pregando a palavra, anunciando o Teu nome, manifestando a Tua glória e repreendendo as forças do mal. Oramos por todos os irmãos que estão sintonizados conosco, que estão ligados a nós, participando a cada dia desses ensinos. Oramos por este povo querido, amado por Deus, que o Senhor escolheu e colocou neste mundo para servir de luz e de sal desta terra. Abençoe e guarde a toda a família, abençoe e guarde todos os meus queridos irmãos, aqueles que pregam o Evangelho com sinceridade e amor, que a mão do Senhor esteja com todos eles. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e todos podem dizer comigo, amém e amém.